Bom, bom dia. Inicialmente eu gostaria de agradecer à comissão organizadora. Tá certo. Por enquanto fica assim. Agradecer à comissão organizadora. Câmpora, meu presidente aqui dessa sessão. Eu sei que não se deve falar isso, mas eu estou um pouquinho preocupado com o que eu vou falar, né? Porque pela primeira vez eu falo isso assim para uma plateia médica, nunca testei essa aula, né? E isso é assim especialmente também difícil depois de falar depois de uma pessoa como o Roberto, que tem uma eloquência assim pastoral, né? Então, bom, esses são os meus conflitos de interesse. Provavelmente os conflitos de interesse mais importantes é a atividade docente e a atividade conselhal, que não sei se são conflitantes, eu acho que são interesses muito mais coincidentes do que conflitantes com as humanidades médicas. Aqui, eu queria começar com um alerta, né? Um alerta. Lima Barreto está na moda agora, ele foi escolhido para ser o ator principal da Flip, né? E nos Brusundangas, que é uma crítica à medicina ao Brasil, não à medicina brasileira, né? Ele tem essa frase, né, assim, bem importante: os médicos da Brusundanga imaginam-se sábios e literatos. Pode-se afirmar que não são nenhuma coisa nem outra, né? É um alerta. Então, a gente deve tomar cuidado, né, quando misturar humanidades e a técnica médica, né? Eu sempre falo 1 ou 2 slides no máximo dentro de uma aula, né, para que isso não fique, né, que a gente possa interagir a técnica com humanidades, mas com uma certa precaução. Eu vou tentar tirar isso daqui. Eu não tenho nenhuma pretensão artística, muito pelo contrário, né? Mas a minha relação com as artes plásticas é de um espectador, de um observador que tenta entender essas coisas, né? Tenta entender que um artista é uma pessoa que tem uma capacidade de expressão, no caso visual, né? A maioria das vezes individual, algumas vezes coletivas, né? Muito boa, em que ele vai expressar histórias, ele vai expressar histórias, sejam mitológicas, religiosas ou cotidianas, né? Vai às vezes expressar motivos, né? Uma paisagem, uma natureza morta, alguma coisa assim. Vai expressar abstrações, né? E muitas vezes vai expressar sentimentos através da arte visual, né? Isso tudo de uma forma muito, utilizando um termo do Código de Ética Médica, muito personalíssima, né? Muito personalista, essa relação que o artista tem com a maneira que vai, com aquilo que ele está se expressando. E nós, né, espectadores, observadores, né, também vamos ter, né, através da arte, talvez essa seja a função principal da arte, uma percepção antecipada de uma série de situações, né, de natureza semântica, não de natureza vivida, né, que podem ser boas ou podem ser ruins, mas é muito melhor a gente ser exposto a situações ruins através da arte do que através da realidade, né? E nesse sentido, que as humanidades e as artes, né, podem ajudar no ensino da medicina, né? É muito melhor o aluno entrar em contato com a morte através de algo artístico primeiro, né, do que entrar em contato com a morte numa emergência, num necrotério, né? E é muito melhor ele entrar em contato com algumas coisas personalíssimas através da literatura do que entrar em contato diretamente. Então, a arte tem essa capacidade de antecipar situações ruins e, por isso, ela tem uma função social e uma função educadora muito importante.
Também essa relação nossa de observador é muito personalíssima, né? No sentido de que cada um de nós, né, vai ver as coisas de uma maneira diferente. A questão dessa pseudo-dualidade, né, humanidade e técnica, né, já foi uma preocupação hipocrática, né? Há 400 anos antes de Cristo, o Hipócrates já falava dessa necessidade do médico de, se por um lado, né, ter amor à técnica, por outro lado, ter amor também ao ser humano que ele está tratando. E essa combinação, né, é o ideal. Algumas pessoas tentam colocar isso como algo dicotômico, mas eu tenho certeza que não. É absolutamente possível fazer as duas coisas simultaneamente, né? Eu não preciso ser um médico grosso porque sou técnico, muito bom tecnicamente, nem preciso ser um médico ignorante tecnicamente porque sou muito bonzinho. Também, no que diz respeito à arte e como que ela pode ser utilizada, né, nessa relação com a medicina, né, isso é o início do Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer, que deixa bem claro essa natureza personalíssima, né? O mundo é minha representação, né? Esta é uma verdade que vale em relação a cada ser que vive e conhece, embora apenas o homem possa trazê-la à consciência refletida e abstrata, e de fato faz. Então nele aparece a clarividência filosófica. Torna-se claro e certo que não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê o sol e uma mão que toca a terra, né? Isso é essencial para a interpretação de qualquer obra de arte, né? O mesmo quadro vai ser visto de maneira diferente por cada um dos olhos de todos nós, né? Cada um de nós vai ter uma bagagem diferente para interpretar aquilo que está ali dentro daquele quadro, do mesmo ponto de vista uma música, do mesmo ponto de vista a literatura, né? E isso abre assim um espaço muito grande para que a gente utilize isso como um instrumento didático. Uma coisa que eu não sei se vai dar certo nessa aula é a ideia de conjunto, né? Eu não queria passar uma série de anedotas referentes a obras de arte, né? Isso eu acho que não seria o ideal, mas de qualquer maneira eu vou passar uma série de anedotas referentes à obra de arte, né? E para o médico, né, uma pessoa que trabalha com os sentimentos dos outros, né, as obras de arte elas têm realmente um impacto muito grande do ponto de vista de sentimento. Dá para ver aqui nesse vaso grego de 700 a.C., né, as carpideiras, e como o artista conseguiu, né, transmitir o sofrimento do luto, né, como isso é direto, é muito simples e é muito direto, né? Isso, o médico tem que ser sensível a isso, né? Ou, né, como o Matisse, ao contrário, né, nessa obra, conseguiu transmitir esse sentimento de alegria, um sentimento completamente inverso ao sentimento das carpideiras, né? Então, apresentar ao aluno isso, né, é uma coisa interessante. As obras de arte também podem transmitir para os alunos, né, essa sensação de sofrimento, essa sensação do doente enfermo, né? Aqui um conjunto de obras que tentam mostrar isso, né? Mostrar o sofrimento e a paciência dos doentes, né? A gente lembra que o nome paciência, né, vem da Idade Média, né, quando como a doença era algo divino, só sobrava aos doentes ter paciência e sofrer, né? Então aqui, né, os pintores conseguem passar essa ideia de sofrimento e paciência. Aqui também, né, em obras que eu acabei fotografando na Dinamarca, né? Ou aqui, quando o Monet foi visitar o Basile, caiu, quebrou a perna, né? O Basile era médico,
né? E o Basile acabou pintando o Monet paciente, de perna quebrada. Ou em obras contemporâneas, isso aqui é uma instalação lá no Museu Nacional da Dinamarca, em que eles fizeram uma enfermaria em tamanho natural, e essas figuras ficam assim em cima de camas hospitalares, para dar essa sensação de hospitalar, né, de uma maneira mais contemporânea. Daumier também, né, mostrou o doente imaginário, né, com essas sensações de funcionais, essas doenças funcionais, assim como, né, nessa obra do Pietro Longhi, esse desmaio histérico, esse desmaio funcional, né, muito bem retratado. Aqui a medicina pode se apropriar dessas imagens, né, para relatar, né, doenças. Né. Eu tentei separar para essa apresentação coisas não comuns, né, não aquelas, embora eu vá falar das grandes obras que relacionam a medicina com as artes plásticas, eu acho que a gente pode procurar isso nas coisas pequenas, para usar nas aulas. Né? Ou isso aqui que eu fotografei, um pedaço de um quadro do Monet, do Museu da Filadélfia, que eu uso na aula de doença cerebrovascular. Né? Então, ficou muito bom aqui, né? Tabagismo, a obesidade e o uso de álcool como fatores de risco cardiovascular. Essa imagem, às vezes, vale mais do que muitas palavras. A relação médico-paciente também foi muito descrita pelos artistas. Aqui uma gravura medieval, em que um grupo de médicos examinavam o paciente, e as partes essenciais do exame físico da época, ou seja, o exame da urina e o pulso, ficam muito bem descritos, né, nessa obra. Uma outra obra do mesmo período, também salientando a urina e o pulso, que é o que se fazia do ponto de vista prático, né? Não se tinha muitas outras manobras do ponto de vista semiológico. Isso era o que se tinha de mais tecnológico na época para avaliar alguém. Pegar o pulso e cheirar, olhar e provar a urina. Né? O pulso, né, se hoje o exemplo do médico é alguém com um estetoscópio no pescoço, durante muito tempo, antes da invenção do estetoscópio, a representação clássica do médico era a representação do pulso. E a gente vai encontrar uma série de obras, tanto orientais quanto ocidentais, mostrando essa relação do médico. Então, o médico é muito interessante, eu pelo menos sinto isso, não sei se vocês sentem isso, mas quando eu vou examinar os meus pacientes, todas as vezes, e eu pego no pulso, né, eu estou fazendo um ato milenar da profissão. Né? Pensem nisso. Né? Isso é interessante que os alunos também sintam isso, né? Como eles estão entrando dentro de atos que são realizados há centenas de anos. Né? Então, eu vou avaliar o pulso do meu doente. Esse pequeno ato, né, ele encarna 1000 anos de profissão. Né? E tem figuras muito bonitas, os chineses também gostavam muito de pulso. Né? E olha que bonito essa representação dessa mão, né, palpando o pulso de um paciente chinês. A medicina também as artes também podem ajudar no estudo de semiologia. Isso são 2 exemplos que eu uso nas aulas de semiologia. Né? Na hora de posicionar o paciente, eu uso o Cristo Morto do Mantegna, né? Mostro e peço para eles arrumarem os braços, arrumar a perna, colocar a cabeça em linha certa, para que se possa examinar esse paciente. Né? E, como a gente tem que frisar na semiologia, sempre vamos observar o paciente pela direita. Né? Então, uma obra que não foi feita dentro de um contexto médico, ela pode ser utilizada dentro do contexto médico. Né? Ou também, quando a gente fala em examinar o paciente, né,
paciente e desnudar, né, as áreas que precisam ser desnudadas, cobrindo aquelas que não estão sendo examinadas. Eu uso também essa sequência da maja vestida e da maja desnuda para mostrar, ao mesmo tempo, o acesso que a gente tem ao corpo do paciente e o quanto a gente tem que respeitar, né, mesmo um corpo sensual como o da maja desnuda. Agora, eu vou tentar mostrar algumas representações da medicina no tempo. Representações que mostram, né, qual a ideia que se tinha da profissão. Tá? Isso é uma imagem do Cristo Pantocrator, Cristo Todo-Poderoso, centrado num trono com a Bíblia, né, e mandando no mundo. Né? Essa é uma imagem que nas igrejas antigas ficava, vamos dizer, atrás do altar. Né? E essa aqui é da Santa Sofia de Constantinopla. Bom, isso aqui é uma representação do Hipócrates de 1342. Né? Então a gente vê aqui Hipócrates também sentado num trono com o seu texto, né? E também mandando na medicina. Que bom. E também mandando na medicina. Né? Isso é de certa maneira irônico, né? A medicina se desenvolveu na Grécia justamente porque ela tinha a liberdade de experimentar. Né? A medicina egípcia não se desenvolveu tanto porque os livros religiosos eles limitavam a intervenção do médico. Né? Se o médico não seguisse as receitas religiosas durante os primeiros 3 dias, ele era passível de punição com a morte. Ele só podia inventar depois de 3 ou 4 dias de tratamento. Isso retardou muito o desenvolvimento da medicina egípcia. Né? A medicina grega não tinha esse problema. Então, os médicos gregos puderam experimentar, e graças a isso que eles conseguiram um conhecimento suficiente para se separar da religião. Aí a Idade Média me colocou os textos hipocráticos, tal qual, né, os livros religiosos egípcios, e dificultou bastante a evolução da medicina desde do ano do 2º século depois de Cristo até, né, o Renascimento. Então, aquilo que propiciou, né, a hegemonia hipocrática também depois congelou. Né? E isso é visível numa obra singela como essa. E dá para entender a história da medicina através de uma obra singela como essa. Uma outra obra que ficou muito famosa, né, na história da medicina foi feita para esse prédio. Isso é uma fotografia que eu bati, isso é uma choperia no centro de Amsterdã, tá? Que ainda funciona até hoje como uma choperia. Tá? Mas foi para esse prédio, em uma porta lateral, está escrito assim, Teatrum Anatomicum. E esse prédio, ele tinha nos andares superiores, no andar inferior, na época, era um açougue. Mas nos andares superiores ficavam 4 guildas. Ficava a guilda de Santa Bárbara, que era dos carpinteiros, a guilda de Santo Elói, dos ferreiros, São Lucas, dos pintores, e São Cosme e Damião, dos cirurgiões. E em 1632 se pediu para o Rembrandt. O Rembrandt tinha na época só 28 anos, tá? Para fazer um quadro em homenagem a esse senhor aqui, Claes Peterson, né? Que tinha mudado de nome, virado Nicolai Stupp. Ele resolveu mudar de nome, resolveu usar a tulipa como seu sobrenome, né? E ele tinha sido eleito alguns anos antes preletor de anatomia da guilda de cirurgiões de Amsterdã. E como era hábito naquela época, se fazia um quadro em homenagem ao preletor, o chefe da guilda, né? E o Rembrandt, então, fez esse quadro, né, a aula de anatomia do Dr. Tupi, né, que, na verdade, né, pouco interesse se tinha na época com anatomia. Né? Esse quadro, o que era? Esse quadro eram os cirurgiões de Amsterdã, em 1632. Né? Esse quadro mostra exatamente, né, todos os cirurgiões, cada pessoa dessa tem um nome, inclusive o ladrão, né? E relata um fato que aconteceu,
em 31 de janeiro de 1632, quando o Tupi fez a dissecção desse bandido, desse cadáver. Foi 3 dias de festa. No primeiro dia foi enforcamento do ladrão, no segundo dia foi a aula de anatomia, e no terceiro dia teve um banquete entre os cirurgiões, um desfile de tochas pelo centro de Amsterdã. Se sabe, né, exatamente o nome, né, de todos os cirurgiões da época, e eu uso isso nas aulas de bioética para mostrar, né, a importância das guildas na identificação e na separação e vamos dizer assim, na formação da profissão, né? A ética antes das guildas era uma ética individual, médico-paciente. Depois da formação das guildas, né, a ética passou a ser alguma coisa social, sociedade e medicina. Né? E isso se deu nessa época, e esse quadro é emblemático dessa época. É um quadro grande, assim, imponente, está em Haia, na casa do Maurício Nassau, lá no Maurício Suisse, né? E na época ele foi muito inovador do ponto de vista artístico. Primeiro porque o Rembrandt, com 28 anos, criou essa ideia, nenhum dos participantes está olhando para o mesmo lugar, né? Segundo, só voltando aqui fora, o médico do meio, que está olhando diretamente para o espectador. Depois, ele usando esse médico do meio, ele divide o quadro e faz um primeiro triângulo de composição, né, em que ele distribui, né, alguns dos personagens. Depois ele faz um segundo triângulo de composição para colocar o resto dos médicos. Aquele que está assinalado em vermelho não fazia parte da ideia inicial do quadro. Ele foi colocado depois, por isso ele sai do esquema compositivo inicial do Rembrandt, né? E isso foi muito inovador, porque até então, né, os quadros de guildas, né, mostrava um médico do lado do outro e às vezes um cadáver na frente. Não tinha essa mobilidade que o Rembrandt criou, né, na aula de anatomia do Dr. Tupi. Aqui também são as linhas de luz e a linha de escuro, né, e o equilíbrio disso tudo faz com que esse quadro seja agradável para quando a gente fica na frente dele. Isso foi muito bem estudado para o Rembrandt, para que isso não aparecesse, mas que assim fosse. Na última restauração, se descobriu que aquele médico de trás segurava, então, um desenho de um braço, né? E muito se gastou de papel para reclamar, né, dessa situação aqui da dissecação. Quando o Rembrandt fez 400 anos, esse é um artigo no Journal of Hand Surgery, né, se discutiu, né, os problemas desse quadro. Ali no 1, né, o que era aquele pedaço de músculo que ninguém sabia muito bem o que era, qual músculo efetivamente o Rembrandt estava pegando, porque a ideia do Rembrandt é que isso fosse o flexor superficial dos dedos. Então, esticando o flexor superficial dos dedos, se fazia ali na mão do Tupi essa flexão, né? Essa era a ideia básica do Rembrandt. Mas se discutia muito que o flexor superficial do dedo tem uma inserção medial, não lateral, que parecia que a inserção era lateral. Aí, quando o Rembrandt fez 400 anos, uns cirurgiões de mão da Holanda dissecaram novamente, né, e mostraram que aquele pedaço extra de músculo provavelmente era o flexor radial do carpo e o palmar longo que o Rembrandt rebateu, né? O flexor superficial dos dedos, realmente, dependendo da inclinação da fotografia, ele parece que está saindo da região lateral, né? Um músculo que não sabia muito bem o que é, foi identificado como flexor unar do carpo, e uma outra linhazinha que o Rembrandt colocou como um nar acessório. Então, muitas dessas variações anatômicas, quando se recriou, se viu que isso não era bem assim. Também se reclamava muito da mão do cadáver, né? Porque era uma mão com unhas muito bem feitas para um ladrão, né? E se reclamava também que o braço dissecado era muito maior que o braço não dissecado. Quando se radiografou a obra, se viu que, na verdade, o Rembrandt no início tinha pintado um coto, né? E se descobriu que o
o ladrão, ele não tinha mão direita. Então, quando o Rembrandt pintou, ele pintou alguém com um coto. Só que ele ficou feio, e ele resolveu botar a mão. Só que daí não esticou o antebraço, né? E tudo bem, né? Ninguém estava muito preocupado com isso na época. Todo mundo estava preocupado em ver os médicos que estavam por ali. Esse quadro foi bom para o Rembrandt, porque depois ele acabou sendo comissionado para outras guildas para fazer outras obras. Mas assim, quantas leituras, quantos olhos a gente consegue tirar, né, dessa obra do Rembrandt, né? Desde a ética profissional, desde a formação da profissão como guilda, até detalhes de variação anatômica do nervo ulnar. Aqui é outro quadro também da guilda que o Rembrandt foi encomendado, a aula do John Damon. Infelizmente esse quadro queimou, e hoje se sabe, né, a cabeça do John Damon foi embora, só se sabe o nome do ladrão e do auxiliar, né? Foi um incêndio em 8 de novembro de 1723 que queimou o tal do quadro. Aqui é um esquete que mostra como era o quadro, quão grande era o quadro e o que sobrou, né? Então aqui a gente acaba tendo menos informações. O Roberto mostrou o Arrieta, né? O Goya aqui muito agradecido, né? Isso é irônico, né? Porque isso foi feito em 1820, mais 21 anos antes, era assim que o Goya representava os médicos, né? Com aquele ato milenar de ver o pulso, né? Então mostra, né, como que o Goya viu os médicos numa época, e 20 anos depois ele acabou ficando agradecido do Arrieta. Esse também é um quadro que representa, né, muito a medicina, né, o médico que está na Tate, um quadro grande, 1,66 m por 240 centímetros, sem a moldura. E o Luke Fields, que foi quem fez o quadro, tomou um cuidado muito grande com a iluminação. A gente via a luz vindo da janela, e ele inclinou ali aquela lamparina ou alguma coisa parecida, né, para jogar a luz em cima da criança doente, deitada em duas cadeiras. Esse quadro, a ideia do quadro surgiu porque na noite de Natal de 1877, o filho, Philip, do Luke Fields, morreu, né? Então a ideia aqui é a representação dele, Luke Fields lá, da esposa chorando, da criança originalmente morta, que ela não está morta, e um tal de Dr. Murray, que foi quem atendeu e consolou mesmo na morte, né? Isso é uma coisa que a gente né, a humanidade deve desenvolver nos médicos, né? A capacidade de, mesmo na situação adversa, a família sair confortável, né, com a interação com o médico, né? Então esse quadro, né, aqui o Luke Fields, o quadro foi encomendado pelo Tate, que depois doou para o governo inglês, por 3.000 libras na época. 3.000 libras era muito dinheiro naquela época, né? E o Luke Fields então representado, o pensador do Randin é simultâneo, mas mostra ele aqui pensando, com um anelzinho no quinto dedo, que é um anel de nobreza, né, da aristocracia inglesa, né? E em 1892, num artigo do British Medical Journal, eles falam que o que esse quadro fez, né, para a imagem dos médicos na época, que ele era o médico que todo inglês gostaria de ser, né? Como é que ele fala aqui? Uma biblioteca de livros não conseguiu fazer. O último grande quadro que eu vou falar aqui é o quadro do Klimt, né, que foi feito para a Universidade de Viena. A Universidade de Viena encomendou um quadro para colocar no teto, né? A Universidade de Viena na época tinha o Billroth, aqui amigo do Brahms, como o Roberto falou, né? E a ideia é que o Klimt pintasse um quadro sobre a medicina, um quadro sobre a teologia e um quadro sobre a jurisprudência. Esses são, então, os 3 quadros do Klimt. Aqui no meio está o quadro da medicina. Ele apresentou primeiro esse esquete, que foi aprovado pela universidade.
Ele foi desenvolvendo o quadro, mas quando ele apresentou o quadro, a universidade não quis saber do quadro, não gostou do quadro. A universidade queria um quadro mais técnico, né? As reclamações, né, eram aqui a apresentação pela primeira vez do quadro, num jornal médico da época, né, se reclamou que Klimt, o pintor, ignorou 2 feitos dos médicos, a prevenção e a cura. Um crítico de arte da época, esse Karl Kraus, fala que o quadro tinha uma confusão caótica de corpos decrépitos que simbolizava a situação de um hospital do Estado. Como as coisas elas persistem, né? Assim, a questão dos hospitais do Estado, né? E tanto a promotoria pública como o parlamento austríaco da época acusou o quadro de pornografia. Aqui o quadro era grande, os problemas eram essa nudez frontal, a morte e uma grávida nua. Isso para a época foi considerado uma coisa muito assim erótica, né? Só se sobrou do quadro uma fotografia colorida da parte principal, né, da parte da medicina, em que Higeia, né, a Salus dos romanos, né, segurava a serpente do Esculápio e a taça de Lete. Lete é a deusa grega do esquecimento. Todo mundo que morre, segundo a mitologia grega, passa pelo rio de Lete, toma a água de Lete, esquece a vida passada e renasce. Então essa representação Higeia, Esculápio e Lete não era o que os médicos vieneses queriam. Eles queriam uma representação mais científica do Billroth, a la Billroth, né? Queriam técnica, não queriam humanismo. O Klimt acabou tendo que recomprar o quadro, né? E infelizmente os nazistas incendiaram o quadro em maio de 1945, quando estavam abandonando Viena, e o quadro só serviu para depois sair em selo e para ser o símbolo da nossa disciplina de bioética clínica lá da universidade. A ideia disso aqui é um pintor catarinense mostrando um hospital catarinense. Acho que a gente deve procurar, para fazer essa interação humanismo-medicina, os artistas locais. A gente não precisa usar só Rembrandt, a gente tem que procurar as coisas que fazem parte do imaginário local. As artes também, às vezes, usam a medicina de forma conceitual. Isso é um conceito de memória de priming, que do ponto de vista cognitivo, a gente tem uma capacidade de identificação precoce de imagens. Aqui o Vic Muniz, um artista brasileiro, que fez essa formação de nuvens, em que ele pretende, como priming, que a gente identifique aqui as mãos de um quadro do Dürer, que fica em Berlim. Ou um outro artista brasileiro, Daniel Senise, com essa obra, Ela que Não Está, são obras grandes, de 2 metros por 3 metros, que pretende que a gente identifique aqui, um buraco que tem, na parede do Giotto, em Florença. Então, eles usam conceitos cognitivos, os artistas aqui usam essas coisas, isso é interessante para a gente até explicar esses efeitos cognitivos. Por último, não dá para ver, mas aqui tem uma caveira. Por último, é muito difícil falar de morte, eu tenho que dar aula de morte lá na universidade, sem usar obras de arte. E se tem um local, em que aqui antecipa muito bem sentimentos, é numa aula de usar arte para falar de morte. Desde do Dürer aqui, em que tem um Cavaleiro da Morte e uma ampulheta, e toda uma representação medieval desse cogita mori. Então, uma caveira com um relógio e uma ampulheta. Ou aqui, flores em diversos estados de composição. Isso aqui, para alguém de 1600 na Holanda, não precisava da caveira, não precisava nada disso. Um quadro floral era cogita mori, era para pensar na morte, desde flores mortas até flores em botão, e um ou outro insetinho morto, até coisas mais pesadas, como essa fotografia da década de 30.
Basicamente era isso que eu queria mostrar, né? A gente pode usar as artes plásticas na medicina, né, para falar de sentimento, para falar de paciência, para falar de relação médico-paciente, para ilustrar algum elemento semiológico, né, para falar da medicina em si, como Hipócrates, como o quadro do Klimt ou como o quadro do Rembrandt, né? A gente pode usar para falar de arte conceitual, né? E a gente pode falar também de morte. Nesse sentido, para terminar, são 6 minutos. Eu queria mostrar uma videoarte, tá? Uma forma contemporânea de arte, né? De um artista uruguaio que agora mora lá em Florianópolis, chamado Meat Man, que foi uma obra de 2005. Ele conseguiu com essa obra alguma repercussão internacional, foi apresentado na Alemanha, na Inglaterra também, né? Então é um pequeno filme. A música não é original, foi eu que botei essa música, mas é um pequeno filme para a gente pensar na morte, né, através da arte. Pode passar o filme para mim, por favor? Rodou. Isso. O som, por favor. Então, o que o Diego de Los Campos fez? Ele fez uma bola de carne, né? A esposa dele não gostou disso, né? Montou um quadrado, né? Nos fundos da casa dele, e colocou uma máquina para filmar isso de forma bem lenta, tá? A cada tanto tempo, né, se fotografava, né, a decomposição dessa carne. E ele fez isso durante 7 dias, deu um mau cheiro muito grande, né? Mas tá parado? Eu acho que não vai dar de mostrar. Então, isso agora começa. Então, cogita mori, né? Reflitam sobre a morte, né? Vejam a quantidade de sentimentos que essa obra pode... das poesias das Flores do Mal do Baudelaire, né? Que isso está escrito de uma maneira bem clara. Ele me autorizou a mostrar isso. Eu mostro na primeira fase para todos os alunos, na segunda fase para todos os alunos.
essa fase de baratas, vocês vão ver que outros insetos vão começar a aparecer. Eu disse para ele que essa obra poderia ser uma boa propaganda de um crematório, né? Seria... Começa a aparecer agora um terceiro elemento ali, um terceiro tipo de inseto. No pescoço, se vocês conseguem ver. Aqui a arte não tem nada de belo, né? Mas é alguma coisa de sublime no sentido daquilo que a gente pode imaginar. Peço desculpas se passei um pouquinho do tempo, mas era isso que eu tinha para falar. Obrigado.